A paz do Senhor, meus amados irmãos, como estão todo mundo, toda a comunidade? Espero que bem, em nome de Jesus. Nesse momento nós vamos meditar na palavra de Deus, uma reflexão para a nossa vida diária, do dia a dia. Sempre é bom pararmos um momento para refletir, meditar, examinar a palavra de Deus e ela mesma nos traga efeito na nossa vida a partir do momento que nós somos obedientes a ela. Gálatas capítulo 6, no versículo 7 e 8, fala desta forma: Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também colherá. Porque que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Tá certo, meus amados? Toda a obra do homem que ele fizer, ou de bom ou de mal, ele vai colher, ele vai ter a recompensa. É como aquele versículo que diz que o salário do pecado é a morte, ou o salário da desobediência, ou seja, a recompensa da desobediência é a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Esse texto de Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8, ele entra em concordância com aquele texto, né? Então a Bíblia, ela é um livro que ela não se contradiz, ela entra em concordância com outro texto, e é por isso que ela é viva e eficaz. A palavra de Deus em Hebreus 4:12, né? Meus queridos e amados irmãos, se nós não colhermos nada até agora, é sinal de que nós não temos plantado nada. Ou seja, essa colheita tanto é boa quanto ruim. Ou seja, os nossos atos, os nossos feitos, aquilo que nós fizermos de bom nesta vida, ela vai ter recompensa, ela vai ter colheita, né? E tudo que nós fizermos de mal também, ela vai ter recompensa, vai ter colheita. E lembrando que a colheita é maior que a semeadura. Por exemplo, você semeia um grão de milho e você vai colher uma espiga cheio de grãos. Há um provérbio que diz que se você plantar vento, vai colher tempestade, ou seja, é problema, né? Se você for um problema na sociedade, na família, na igreja, no teu trabalho, tudo que nós fizermos nessa terra, nós vamos colher. Não é na morte, não. É nessa terra ainda. Quando alguém diz, quando morrer vai pagar seus pecados. Não, pecado se paga aqui, erro se paga aqui. Morte ou é salvação ou é condenação, não tem nada disso, tá bom? Então é hora de nós refletir um pouco na nossa vida, né? Se nós estamos fazendo aquilo que é bom ou aquilo que é ruim. Se nós queremos ser homens de Deus, mulheres de Deus, então é bom nós praticarmos bondade, benignidade, mansidão, né? Domínio próprio, amor, paz, generosidade. Então, praticar outra coisa. Se nós quisermos plantar o bem, tem pessoas que vão plantar o mal. Por exemplo, a intolerância, ódio, amargura, prepotência, soberba, orgulho, altivez, essas coisas, né? Então, é isso que o homem vai colher daquilo que ele fizer. Então, o nosso trabalho aqui nessa terra, como cristão, como servo de Deus, nunca vai ser em vão, tá bom? Por vezes parece que obedecer a Deus não tem recompensa, né? A gente pode até estar enfrentando dificuldades e sofrimento, mas o certo é não desistir. O nosso trabalho não é inútil. Quando nós obedecemos a Deus, nos tornamos parte do grande plano de Deus, né? Assim, tudo que nós fizermos terá um efeito. Mesmo que nós não consiga ver agora, nesse momento, ou rapidamente, não. Nós temos que ser forte e constante na fé, no serviço e no amor de Deus. Lá em 1 Coríntios 15:58 diz: Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil, tá vendo? Tudo que nós fizermos nessa terra em prol da obra de Deus, né, nós somos aqui representantes do reino de Deus aqui na terra. Portanto, o nosso trabalho, as nossas obras, nossos feitos, comportamento, modo de falar, em qualquer circunstância da nossa vida, ela tem que ser diferenciado, ela tem que ser conforme a vontade de Deus. Certo, meus amados? E nós temos que nos alegrar em Deus, né? Nos alegrar em Deus.
A alegria verdadeira nos impulsiona a prosseguir diariamente. Jesus é a razão e o motivo da alegria do cristão. Apesar da circunstância, nós temos que fazer de Deus a nossa fonte de alegria e satisfação. Assim nós encontraremos força para vencer todos os desafios que surgem na alegria. Lá em Filipenses 4:4 diz: alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Deus fortalece o cansado. O cansaço físico e emocional acaba com a nossa motivação, mas Deus está conosco e Ele tem a força que você precisa. Quando nós achamos que não conseguimos mais, a nossa confiança tem que estar em Deus e procurar descanso nele. Procurar descanso em Deus. Não vá procurar descanso em qualquer outra coisa. Não, é descanso em Deus. Isaías 4, 28 e 29 diz: será que vocês não sabem? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Está vendo? A nossa força vem de Deus, a nossa alegria vem de Deus. Você não pode ser um cristão triste, abatido, amargurado, rancoroso, raivento, não. Você tem que ser um cristão alegre. Alegre-se no Senhor. Nós temos que plantar para colher. Se nós queremos ser abençoados, mas se nós nunca abençoemos ninguém, como é que vamos querer visita se nós não visitamos ninguém? Então nós temos que plantar algo, para colher algo. Deus tem um tempo certo para tudo. Você não pode ver os resultados agora, mas se você não desistir de seguir a Jesus, colherá os frutos dessa persistência. Faça sempre o bem e aquilo que é certo, conforme a Bíblia orienta. Certamente você colherá os frutos de uma vida obediente e reta perante Deus. Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher, seja bom ou seja mal, mas que o fruto do crente, do cristão, seja de bons frutos, seja de obediência a Deus. Que tudo aquilo que ele quiser, deseja almejar, ele vai ter. Por quê? Porque ele tem obediência perante Deus, não perante o homem. E com isso nós não queremos dizer que nós não temos que ser obediente a ninguém, não. Você deve obediência a seu patrão, você deve obediência a seu líder, respeito e amor. Amém? Assim, agradando a Deus primeiro, agradamos também ao homem, ao nosso líder, ao nosso patrão, ao nosso gerente, ao nosso coordenador. Enfim, Gálatas 6:9. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo teremos uma colheita de bênção, se não desistirmos. Está vendo? Você não pode desistir. Você não pode desistir de fazer o bem. Você não pode se cansar de fazer o bem. Não desista. Se você já cansou de fazer o bem em alguém, não desista. Faça, continua. A recompensa vem na hora certa. Nós temos que ser corajosos. Nós temos que ser valente. Nós temos que tirar da nossa mentalidade que Deus é um Deus de amor e é um coitadinho. Ai, não me toque, não faz isso que eu... Não, Deus é um Deus valente, Deus é um Deus de guerra, Deus é um Deus persistente, Deus é um Deus de coragem. Ele te dá força para você lutar. Então nós temos que tirar da nossa cabeça que Deus é um coitadinho. Não, Deus é amor, não. Deus é valente, Deus é corajoso, Deus é de guerra. Ele te dá coragem para persistir, para vencer, para lutar na vida. Deus sabe que precisamos ser encorajados. Por quem? Por Ele. É Ele que nos dá a força. É Ele que nos dá a vida, o vigor, a vitalidade. Nós não podemos nada, ninguém pode nos dar nada. Deus usa as pessoas para nos ajudar. Ele conhece a nossa estrutura frágil e vulnerável. Por isso, em vários momentos, ao lermos a Escritura, ouvimos sua voz de comando nos incentivando a sermos corajosos e fortes. A coragem na Bíblia não é sinônimo de autoconfiança, atrevimento ou valentia. Não, nem significa ausência de sentimento como medo. Não podemos ter medo. Deus é corajoso, Deus é poderoso. Ele te ajuda no momento difícil. Ele te dá coragem, fortaleza, vigor. Confie em Deus. Ter coragem em Deus é confiar que o seu braço é forte, nunca desampara. Deuteronômio capítulo 31, versículo 6 diz: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês, Ele não os deixará, nem os abandonará. Na lógica de Deus, quantidade não é ganhar luta, não. Ganha luta
ter vitória é para aqueles valentes, é para aqueles corajosos. Por isso que ele diz: os covardes não herdarão o reino do céu. Porque os covardes vão desistir no meio de viagem. Quando o profeta foi lutar, eram 30.000 homens. Foi reduzindo para 10.000 homens. Aí ele deu o último comando para o profeta: manda todo mundo beber água lá na beira do rio, do riacho. Aquele que beber água com a boca agachado não serve para lutar. E quem foram os que serviram para lutar? Aquele que ficava vendo ao seu redor, a sua retaguarda, mas com a mão pegava água e levava para a boca. Então esse é um soldado atento, esse é um guerreiro que está atento. Então esses que foram lutar, 300 homens, e venceram a guerra. Então na lógica de Deus não é quantidade, na lógica de Deus é coragem, é valentia, é crer, é ter fé em Deus. Nós possuímos todas as bênçãos dessa terra, está dada por Deus. Agora, para nós desfrutar dessas bênçãos, é só nós sermos obedientes e confiar nele. Não pense que o Senhor Jesus abandonou você nessa terra sofrida. Enquanto foi ao céu, antes disso deixou-nos todas as bênçãos celestiais que existem. Isso mesmo, todas as bênçãos. Isso quer dizer que você não precisa caçar bênção, nem pensar que algo retém essas bênçãos na sua vida. Apenas creia e usufrua dessas bênçãos na sua vida. As bênçãos já estão na nossa vida. Ele já ordenou, ele já deixou. Tanto é que ele disse assim para o homem: tu vai governar a terra e tu vai viver do que a terra produzir. Mas o que nós fazemos? Nós não cremos, nós não queremos usufruir dessas bênçãos, porque queremos botar culpa em fulano, botar culpa em A, botar culpa em B, e assim o mundo vai jogando culpa. Ninguém quer ser culpado de nada, todo mundo vai jogando culpa para cima do outro. Assim foi desde o princípio, Adão e Eva. Eva culpou a serpente, Adão culpou sua esposa, e assim um foi culpando o outro. Ninguém quis assumir responsabilidade. Então tudo que nós passamos nessa vida é por consentimento nosso mesmo. Tem um livro que diz Porcos na Sala. Esse livro quer dizer, e ele ensina, que tudo aquilo de mal ou ruim que acontece na nossa vida é por permissão nossa, é por permissão do homem. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. A bênção maior e a prova de amor maior por ninguém dada foi ter mandado seu filho ao mundo para morrer numa cruz no meu lugar de pecador, para nos dar o direito, nos perdoar nossos pecados e nos mostrar o caminho da salvação. Porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós não precisamos seguir nenhuma religião, nem um sistema religioso, nem um dogma de homem, nem nada. Nós precisamos seguir o caminho. Filipenses 3, 13 e 14 diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que foram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então nós não podemos pensar que somos um crente fraco, um crente falido, um crente triste, um crente desanimado, um crente raivoso, um crente rancoroso, prepotente. Não, nós somos crentes alegres porque temos Cristo na nossa vida. É preciso nós sermos obedientes à palavra de Deus e depois usufruir das bênçãos que Ele tem deixado aqui para nós. O mundo pode estar se acabando lá fora. Ao nosso cenário, esse mundo pecaminoso nunca mais vai melhorar. Porque a tendência do homem é sempre piorar as coisas e nunca melhorar. Mas Deus tem promessa para todos aqueles que são obedientes à sua palavra. Amém, meus amados? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fica com Deus e até a próxima. Tchau.